Existe um vilarejo escondido nas montanhas de Minas Gerais, a menos de 20 quilômetros de Ouro Preto, que tem pouco mais de 1000 habitantes. Ruas de pedra, casinhas coloridas, cavalos pastando nas calçadas de grama, neblina cobrindo a igrejinha antes das 7 da manhã, um lugar onde o tempo parece ter parado no século XVIII. Mas o que quase ninguém sabe é que esse cenário de conto de fadas só existe hoje por um motivo específico. O vilarejo foi praticamente esquecido pelo mundo por quase 200 anos. E esse abandono, que deveria ter matado o lugar, foi exatamente o que o preservou. E essa não é a parte mais surpreendente. Mais à frente eu vou te contar como uma vila que nasceu atrasada para a corrida do ouro carrega até hoje uma lenda sobre a sua origem, uma lenda ligada à resistência de pessoas escravizadas, que nunca foi comprovada, mas que faz parte da alma do lugar. Você está no Cidades BR e hoje a gente vai mergulhar em Lavras Novas, um distrito de Ouro Preto, em Minas Gerais, um lugar que esconde uma história de ouro que chegou tarde, isolamento de séculos, uma devoção religiosa incomum e um dos refúgios de montanha mais charmosos do Brasil. Antes da gente começar, comenta aqui embaixo de qual cidade você está vendo este vídeo, porque eu quero trazer um episódio especial sobre ela também. Para entender Lavras Novas é preciso voltar para o início do século XVIII, no auge do ciclo do ouro em Minas Gerais. Quase todo arraial mineiro nasceu de uma descoberta de ouro, mas alguns chegaram atrasados à festa. Enquanto Vila Rica, a atual Ouro Preto, já era um dos maiores centros de mineração do mundo, as jazidas ao redor começaram a se esgotar. Foi então que novas expedições de bandeirantes avançaram serra adentro em busca de ouro além dos arraiais já conhecidos e encontraram novas jazidas. Como aquelas lavras, que é como se chamavam as áreas de extração de ouro, eram mais recentes que as dos arraiais vizinhos, o lugar ganhou o nome de Lavras Novas. O nome carrega, portanto, a própria cronologia do ouro. Eram as Lavras Novas em oposição às antigas. O documento mais antigo encontrado da região é um registro de batismo de 1717 e o povoamento é datado por volta de 1716. Para explorar o ouro, muitas pessoas escravizadas foram levadas para a região e é justamente aí que nasce a parte mais delicada e importante da história de Lavras Novas. A maior parte da população do distrito, até hoje, é negra. E a tradição oral, passada de geração em geração, conta que o povoado teria surgido de um quilombo, uma comunidade formada por pessoas escravizadas que fugiram do cativeiro. Aqui é preciso ser honesto, e essa honestidade é fundamental. Não há comprovação histórica documental de que Lavras Novas tenha sido um quilombo. A própria Prefeitura de Ouro Preto reconhece que essa versão, embora muito difundida, não foi confirmada por documentos. Então a gente trata isso como o que de fato é: uma tradição oral forte, parte da identidade da comunidade negra local, mas não um fato historicamente comprovado. As duas coisas convivem, a história documentada da mineração e a memória oral do quilombo. Mas o que realmente definiria Lavras Novas ainda estava por vir, e tinha tudo a ver com o que aconteceu quando o ouro acabou. Foi o isolamento que transformou Lavras Novas no que ela é hoje. A mineração na região sobreviveu até por volta de 1780. Depois disso, com o esgotamento do ouro, os mineradores foram deixando o lugar pouco a pouco, e aqui a geografia foi decisiva. Lavras Novas fica encravada no alto da Serra do Espinhaço, a mais de 1.500 metros de altitude, num local de acesso difícil, cercado de montanhas. Quando o ouro acabou e a capital de Minas mudou, décadas depois, para Belo Horizonte, o vilarejo simplesmente ficou para trás, esquecido entre as montanhas, e ficou assim por quase 2 séculos. A energia elétrica, por exemplo, demorou muito para chegar. Não havia asfalto, o acesso era penoso. E foi exatamente esse abandono que preservou tudo. Enquanto outras cidades cresciam, se modernizavam e perdiam suas características originais, Lavras Novas ficou congelada no tempo. O casario colonial, as ruas de pedra, a igrejinha, o traçado do vilarejo ao redor da capela, tudo permaneceu praticamente intacto, porque não havia dinheiro nem motivo para mudar. O isolamento, que parecia uma maldição, virou o melhor conservante possível. Tanto que, em 2023, a Prefeitura de Ouro Preto assinou o dossiê de tombamento do núcleo urbano de Lavras Novas, protegendo oficialmente esse conjunto histórico. Mas existe um detalhe nessa história que ainda não te contei.
A virada do vilarejo começou nos anos 80, quando os primeiros turistas apareceram, atraídos pela beleza intocada do lugar. A partir dos anos 90, Lavras Novas explodiu como destino de ecoturismo. E o reconhecimento oficial como Distrito de Ouro Preto, curiosamente, só veio em 2005, quase 3 séculos depois da fundação. Hoje, o vilarejo, que tem cerca de 1.000 moradores, pode receber até 6 vezes mais gente num feriado prolongado. É um dos destinos de montanha mais procurados de Minas Gerais, justamente por oferecer o que quase ninguém mais tem, um pedaço autêntico do século XVIII, cercado de natureza. A identidade de Lavras Novas mistura a herança colonial mineira com o clima de serra. A altitude garante noites frias o ano inteiro, e no inverno os termômetros podem cair abaixo de 10 graus, o que deu ao lugar uma vocação para o aconchego. A gastronomia é a mineira raiz, com feijão tropeiro servido com couve crocante e torresmo, frango com quiabo na panela de barro, angu e os doces artesanais, como goiabada cascão e doce de leite, feitos pelos próprios moradores e vendidos nas lojinhas ao lado da capela. No inverno, os caldos e os vinhos dominam os cardápios da rua principal, a Avenida Nossa Senhora dos Prazeres, que concentra a vida boêmia da vila, com bares de música ao vivo. Quem decide visitar Lavras Novas precisa conhecer pelo menos 4 lugares, e o primeiro deles é a Capela de Nossa Senhora dos Prazeres, erguida em 1762, o coração do vilarejo. É ao redor dela que todo o arruamento se formou, e a devoção a Nossa Senhora dos Prazeres é considerada incomum em Minas Gerais. Suas paredes de pedra assentadas com barro resistem a mais de 2 séculos e meio. O segundo é o conjunto de cachoeiras dos arredores, que somam 14 quedas catalogadas, como a Cachoeira dos Três Pingos, com 3 quedas em sequência, e a Cachoeira do Falcão. O terceiro é o Mirante da Pedra, no fim da rua principal, com uma vista de 360 graus para o mar de montanhas da Serra do Espinhaço. Mas existe um quarto lugar, ou melhor, uma quarta experiência, que coloca Lavras Novas no mapa improvável. A tirolesa instalada a cerca de 1.500 metros de altitude, apontada como a tirolesa mais alta do Brasil em altitude, com 400 metros de extensão e velocidade que chega a 50 km por hora. É o contraste perfeito do lugar, uma vila bucólica e parada no tempo, que ao mesmo tempo oferece adrenalina no topo de uma serra. Se você tiver tempo, faça esse último. É lá do alto que se entende a geografia que isolou e preservou Lavras Novas por 2 séculos. Antes da gente fechar essa viagem, alguns fatos curiosos que precisam ser ditos. O primeiro é sobre o nome, que é uma cápsula de história. Lavras Novas significa literalmente as jazidas de ouro mais novas, um nome que só faz sentido em oposição às lavras antigas dos arraiais vizinhos. A cidade carrega no nome o fato de ter chegado atrasada ao ouro. O segundo é a Ponte da Caveira, na entrada do distrito, uma herança dos bandeirantes cujas pedras dispostas lembram a dentição de um crânio, o que explica o nome macabro. Ela faz parte das obras da Estrada Real e Lavras Novas integra o caminho novo dessa rota histórica. Já o terceiro é o contraste demográfico mais impressionante. É uma das poucas comunidades históricas de Minas de maioria negra, o que dá força à tradição oral do quilombo e faz de Lavras Novas um lugar de memória da população negra mineira, independentemente da comprovação documental. Lavras Novas é o que é hoje porque chegou atrasada para o ouro. E porque, quando o ouro acabou, foi esquecida entre as montanhas por quase 2 séculos. É a prova de que, às vezes, ser deixado para trás é o que salva um lugar. Enquanto o progresso destruía e reconstruía as grandes cidades, Lavras Novas ficou parada, guardando intactas as suas ruas de pedra, a sua capela e a sua memória. E hoje, o que era isolamento virou seu maior tesouro, um pedaço vivo do passado, no alto da serra, que o resto de Minas só preservou porque por muito tempo simplesmente esqueceu que ele existia. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, porque ele ajuda mais gente a descobrir histórias como essa. E se ainda não é inscrito no Cidades BR, esse é o momento. Toda semana eu trago uma cidade nova, com curiosidades que dificilmente você vai encontrar em outro canal. Me conta nos comentários, você prefere destinos históricos como Lavras Novas ou grandes cidades? Até o próximo vídeo!